bate-papo do dia. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. E adoro os nossos encontros, os nossos bate-papos, principalmente para ajudar a minha amiga que está assistindo, que tem o sonho da maternidade, né, doutor? Com certeza. Temos ajudado muitas pessoas aí através das seus questionamentos, Samara. Verdade. E com certeza o pessoal acompanha, sempre ligadinho, mandando as suas perguntas. E hoje um assunto que eu percebi que rendeu aí muitas perguntinhas, viu, doutor? Muitas dúvidas. Congelamento de óvulos e embriões, correto? É, muito importante a mulher hoje, né? A mulher que tem uma vida diferente de antigamente, né? A mulher só ficava em casa, então podia engravidar mais cedo. Hoje a mulher está dividindo o espaço aí com o homem, ganhando do homem, né? Na escalada profissional. Então ela investe muito na profissão e ela esquece um pouco que a quantidade de ovos que ela tem é finito, né? Olha. Existe uma quantidade X e essa quantidade X chega uma hora que acaba. E a gente diz assim que o marco inicial da decadência reprodutiva da mulher é 35 anos. Porque após os 35 anos, a velocidade de perda de óvulos é muito maior. Olha. Então a mulher tem que estar atenta no seu relógio biológico. Antigamente se congelava com 35, agora a gente está procurando descongelar os óvulos naquelas mulheres que pretendem ter filho mais tarde, antes dos 35, com 30, 32 anos. Quanto mais cedo congelar, melhor a qualidade do óvulo, menos você vai perder na hora do descongelamento. Perfeito. Recentemente, a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, né, uma dupla sertaneja, ela falou que ela congelou os óvulos, que ela vive numa rotina, né, de shows e tudo mais, que ainda não é o momento. Então, ela já fez isso. Isso é muito importante porque ou você congela seus óvulos ou você vai ter que compartilhar óvulos com outras mulheres no futuro. Se você deixar para engravidar depois dos 40, 45 anos, você vai ter que usar óvulos de doadora, né? E por motivos religiosos, de crença, às vezes até pessoal, muitas mulheres não querem usar óvulos de doadora. É verdade. Então, o certo era parar agora, dar um tempo, congela, é uma coisa rápida. É um tratamento muito rápido, de 12 dias, a gente consegue estimular os ovários, colher esses óvulos, guardar uma média de 10, 12 óvulos para dar uma segurança maior para ela ser mãe com os seus próprios óvulos. Tá vendo? Que bacana. Então, tema do dia aqui na tela para você, congelamento de óvulos e embriões. Doutor, quem pode congelar? Qualquer mulher pode congelar? O que o senhor tem a dizer para quem está assistindo a gente? Então, é aquilo que nós acabamos de falar. A idade, ela impacta muito na vida reprodutiva da mulher. Então, se der para fazer esse congelamento antes dos 35, a gente indica, quanto mais cedo, melhor. Para isso, a gente usa uma avaliação no marco biológico que a mulher tem, que é o hormônio antimileriano, que vai indicar como é que está a reserva de óvulos dela. Perfeito. Então, ela faz essa reserva, essa coleta desse sangue para avaliar a reserva ovariana, para ver como é que está o patrimônio de óvulos dela. Se a gente vê que o patrimônio está pouco, a gente já guarda esses óvulos. Não vamos deixar para depois dos 35, né? Então, esse é um exame que a gente pode fazer anual na mulher, tá? Pede para o seu ginecologista pedir um exame chamado hormônio antimileriano, que ele vai avaliar, porque as mulheres têm diferentes reservas. Às vezes a mulher tem 32 anos e ela tem uma reserva de uma mulher que tem 35. Olha. Porque ela nasceu com menos óvulos, ou ela teve uma doença autoimune que acabou depletando um pouco dos óvulos dela. Então a gente tem que ficar de olho na reserva ovariana. Se a reserva ovariana estiver baixa antes da idade que a gente considera boa, reserve seus óvulos, guarde seus óvulos. Então, faça esse exame, né, aí de rotina, pelo menos uma vez no ano, né, doutor? Justamente. Para acompanhar e, né, se você tem o sonho da maternidade, mas não nesse momento, participar desse processo. Peça para o seu ginecologista, tem 2 exames importantes, é o hormônio antimileriano e pode ser feito também, Samara, a contagem dos folículos antrais. Então, no início do ciclo, pelo 2º, 3º dia do ciclo, se a gente vai no consultório com ultrassom vaginal, a gente conta quantos folículos a mulher tem no início do ciclo. E por essa contagem, dá para a gente ter uma noção de como é que está a reserva dela. Olha só. É um exame importante que, se o ginecologista ele faz ultrassom no consultório, pede para o seu ginecologista fazer o ultrassom na contagem de folículos antrais, que ele vai medir como é que está a sua reserva também.
Perfeito. Inclusive, quando a gente fala, né, de uma mulher que tem o sonho da maternidade, né, e que, enfim, que muitas vezes nesse meio do caminho é surpreendida com alguma notícia, algum diagnóstico, né, doutor? Como foi o caso da Stephanie. Justamente. Nós vamos contar a história da Stephanie agora. No meio do caminho, aí ela foi surpreendida com um diagnóstico. Isso, leucemia. Então, ela casou, estava se preparando para ter seus filhos, né? E de repente ela descobre que ela está com uma leucemia. Olha só. Uma doença que ela vai ter que usar quimioterápico, né? Vai ter que passar por um transplante de medula. Então, vai usar medicamentos que a gente fala que são gonadotóxicos, são medicamentos que são tóxicos para o ovário, para a célula reprodutora. Então, se ela não guardar seus óvulos ou não guardar seus embriões, que nem no caso da Stephanie, ela pode no futuro não conseguir ser mãe com seus próprios óvulos. E a Stephanie congelou os embriões, no caso? Congelou embriões. Perfeito. Curiosa para conhecer a história da Stephanie. Na verdade, já tinha visto nas redes sociais e me emocionei com o casamento dela, inclusive. Não sei se ela está assistindo a gente, mas se você estiver assistindo, Stephanie, um beijo para você, tá? Vamos assistir então, doutor? Vamos ver um pouquinho da história da Stephanie. Eu sou Stephanie, eu tenho 36 anos, sou casada com o Marcos Tadeu, nasci e cresci aqui em Presidente Prudente. Eu tive leucemia, descobri no dia 4 de janeiro de 2022, numa consulta que eu fui no dia 3 com minha médica, meu otorrino. A gente resolveu fazer um exame de sangue, né, porque eu tive febre e aí a gente fez o exame de Covid. Eu tive umas petequias, a gente fez um teste da dengue. E a minha boca estava muito branca, a gente achou que poderia ser uma anemia, né? E realmente eu estava anêmica por conta da doença. Dia 4 de janeiro eu me internei e eu fiquei internada nessa primeira quimioterapia durante 38 dias. Foi muito difícil descobrir, foi muito intenso. Perguntei para os meus médicos se eu poderia congelar os meus óvulos para poder ter filhos, né? Porque eu sabia que a quimioterapia ela causa infertilidade e o transplante de medula também, no caso ele causa mais infertilidade ainda. E eles me falaram que eu não iria poder realizar somente quando eu terminasse o processo de quimioterapia. Quando eu terminei a minha última quimioterapia, que é a terceira quimioterapia de consolidação, eu fui para Jaú para dar início no processo de transplante. Chegando lá, como eu já sabia que o transplante ele causa infertilidade, as pessoas não conseguem engravidar após ele, eu perguntei para os meus médicos de lá se eu poderia congelar os meus óvulos. E eles autorizaram, porque o meu transplante estava marcado para o dia 28 de julho. Então eu teria um tempo hábil para poder conseguir congelar os meus óvulos. Chegando aqui a gente conversou e deu certo de eu realizar o processo. Eu fiz o primeiro processo, né, de congelamento de óvulos. Aí a gente conseguiu congelar poucos óvulos. No segundo processo eu consegui congelar bastante, porque no primeiro a quimioterapia ainda estava surtindo um pouco de efeito. Aí na segunda vez eu consegui congelar bastante óvulos e eu aproveitei, descongelei os primeiros óvulos e já congelei os que estavam, que a gente tinha acabado de coletar, tudo em embrião já formado. Meu sonho é ser mãe, né? Sempre foi. E ele acabou tendo que ser adiado por conta da leucemia. Mas, para mim, esse processo de congelamento foi uma vitória, pelo fato de que eu iria conseguir realizar meu sonho de ser mãe. Agora, no final do ano, eu vou ser liberada para poder fazer a minha inseminação. Na verdade, eu não vejo a hora. Consegui realizar a minha festa de casamento agora, né, no começo do ano. E graças a Deus deu tudo certo. E me fizeram uma grande surpresa de conhecer a minha doadora. Foi maravilhoso. Na verdade, quem fez essa surpresa foi meu marido. Eu sou muito grata, né, por ter ele. Foi muito emocionante. Eu conheci minha doadora. Para mim, era um dos maiores sonhos, porque a gente não se conhecia, ela não sabia quem eu era, e mesmo assim ela fez uma doação, porque não é fácil, né, a gente ajudar quem a gente não conhece. E ela tem um coração muito maravilhoso. Esse mês é o mês do Fevereiro Laranja, o mês da conscientização da leucemia. Não tenham receio de doar sangue, plaquetas e medula, pois salvam vidas. Caso você sinta algum sintoma anormal em você, faça um exame de sangue. Ai, que história linda. Foi maravilhosa a festa dela. Eu estive lá presente. Ai, que bacana, doutor. Foi muito bonito. O marido dela trouxe a doadora do Rio Grande do Sul para ela conhecer a doadora. Imagina esse momento. A doadora se dispôs de vir de lá para cá para conhecê-la, né?
Então foi maravilhoso, foi de arrepiar. Essa família linda. No caso dela, doutor, pegando como exemplo, ela disse que quando ela foi fazer o tratamento, sobre o transplante e tudo mais, ela congelou os óvulos. Depois, ela descongelou e congelou embriões? Explica pra gente. Isso, é o seguinte, nós fizemos duas coletas de óvulos dela. Na segunda vez, como a gente foi explicando, passando os conhecimentos todos da reprodução para eles e foi explicando. O casamento deles é um casamento que é bastante estável, né? Então, nada melhor que fazer os embriões. Aí, na segunda coleta de ovos, que ela fez 2 coletas, já aproveitamos, descongelamos os primeiros e formamos todos os embriões. Olha, e no final desse ano, ela pretende, então, engravidar. Isso, transferiu. Que bacana, a gente quer acompanhar tudo. Transferiu os embriões para o útero dela. Que bacana. Olha, vou fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo. Aproveita o intervalo para você mandar a sua dúvida. Tem muitas perguntinhas chegando aqui, doutor. Toma uma aguinha, se prepare. No próximo bloco você vai falar bastante. Vamos lá. Sai daí não. Primeira pausa do dia, 2 minutinhos, a gente está de volta. Ao vivo, o Dr. Wilson Jacoude aqui hoje com a gente, falando sobre congelamento de óvulos e embriões. Muitas perguntinhas chegando, doutor. Vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Vou jogando as perguntinhas e você vai respondendo pra gente. Existe uma idade mínima e uma idade limite para congelar os óvulos? Então, Samara, a idade mínima, 18 anos, né? A pessoa adulta, ela pode doar, pode congelar, né? Quanto mais jovem ela congelar o óvulo, maior benefício vai ser. Menos, esse óvulo vai perder qualidade quando descongelar. Olha. Idade limite máxima, também não tem. Né? Um exemplo é a Cláudia Raia, ela congelou os ovos dela com 48 anos. E foi mãe aos 55? Foi mãe aos 55, só Olha. que... Entendeu? Então, não tem limite, sabe? Agora a gente fala, o marco, vamos dizer, a vida reprodutiva são 35 anos. Depois dos 35, a fertilidade da mulher cai muito rápido. A mulher nasce com 400 mil óvulos, aos 35 anos ela tem 20% dos óvulos que ela nasceu, aos 38 ela só tem 10%. E são os 10% e os 20% piores, que os melhores ela já eliminou. Então ela tem que ficar de olho no relógio biológico dela, fazer o hormônio antimileriano, fazer a contagem dos folículos antrais e não perca tempo. Perfeito, quanto mais cedo, melhor. Vamos ver aqui, quanto tempo posso manter o óvulo congelado? Aí a gente fala ad eterno a vida toda, né? O Conselho Federal de Medicina, ele determina que a mulher não deve fazer fertilização após os 50 anos por causa dos aumentos de risco de complicações. Pressão alta, pré-eclâmpsia, diabetes, problema de tireoide. Então, se ela congelar com 35, ela tem 15 anos para usar, né? Ela pode usar até os 50 anos, porque o útero não envelhece, né, Samara? Quem envelhece são os ovários. Então, bora congelar os ovos. Tá vendo, gente? Uma verdadeira aula aqui hoje. Olha, se de repente você não nesse momento, mas alguém da sua família tem esse desejo, né? Já compartilhe esse conteúdo. Assim que acabar o nosso bate-papo, né? Todos os bate-papos aqui do programa ficam salvos lá no canal da TV Band Paulista, né? No YouTube. É só colocar lá Band Mulher. Compartilha aí com essa pessoa da família, com essa amiga, né, doutor? Justamente. Conhecimento nunca é demais. Levar esse conhecimento adiante e ajudar a realizar sonhos. É um procedimento novo da medicina reprodutiva, muita gente não conhece ainda, né? Então essa divulgação é importante. E mais acessível também, né, doutor? Antes parecia que era tão distante da gente, agora, aqui em Presidente Prudente mesmo, né, nós temos o senhor, então está cada vez mais próximo de realizar. Está cada vez mais próximo e muito acessível, monetariamente também está barateando o tratamento, né? E existe uma vantagem muito grande de você congelar ovos em vez de congelar embriões, porque normalmente a mulher não é casada e vai congelar os ovos. Depois, às vezes, ela engravida naturalmente, ela pode até doar esses óvulos ou pode descartar os óvulos. Tem até uma perguntinha aqui sobre isso. O que fazer se a pessoa, de repente, não quer mais? Então, tem essa possibilidade de doação. Pode doar, né? Na maioria das vezes a gente doa. Hoje, o ato de doar está aumentando cada vez mais. A nossa cultura não é muito de doar, né? Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, eles têm muito ato de doar, né?
Então, nós não temos essa cultura, né? Precisamos eu acho adquirir. muito bonito nós também, temos que adquirir essa doar. cultura, sabe? Trazer isso para nós também. Verdade, concordo. Tá? Agora, então tem essa vantagem. O embrião você não pode descartar. Congelou o embrião, você tem que usar ele ou então doar. Agora, o óvulo, sim, o óvulo você pode descartar que não tem. Perfeito. Vamos entender um pouquinho como funciona esse processo? Ah lá, um passo a passo do ciclo, doutor. Como que funciona? Então, o processo, Samara, é igual o processo da fertilização in vitro. Não muda, tá? A estimulação do ovário, né? O ovário vai ser estimulado pelos hormônios que a gente usa, aplicações subcutâneas no abdômen da mulher. Isso demora em torno de 10 a 12 dias. A gente vai monitorizar os ovários através do ultrassom. A hora que os folículos ovarianos, que é a casinha do óvulo, tiver entre 18 e 20 milímetros, aí está na hora da gente levar a paciente para a sala cirúrgica. A gente tem duas salas cirúrgicas na clínica, nós temos um anestesista, a paciente vai em jejum, ela toma uma sedação como se fosse fazer uma endoscopia. Olha. Ela dorme 10 a 15 minutos e com ultrassom vaginal e com um guiazinha bem fininho, uma agulha bem fina, a gente vai até os folículos e colhe o líquido folicular e passa para a embriologista. E nesse mesmo momento ela vai colocar esse líquido folicular na lupa e vai detectar se o óvulo está bom, se não está, e vai passando para nós e a gente vai coletando esses folículos, colhendo esses líquidos foliculares e passando para o embriologista. Perfeito. Até a próxima imagem, acho que explica até mais um pouquinho esse passo a passo aí. Mais ou menos assim também, doutor? Isso, aí ali já foi a coleta dos óvulos, o segundo ali já está coletando os espermatozoides, né? E aqui já está fazendo a fecundação in vitro, né? Colocando o esperma. No caso, para congelar o embrião? Isso, fecundação in vitro para congelar os embriões. Que interessante, Tá? gente. A cada bate-papo eu fico mais apaixonada. Então, aqui é um tratamento, de fertilização in vitro, Samara, que você vai fazer a transferência embrionária também. Olha lá, transferência embrionária. Aí sobrou embriões, congela seus embriões excedentes. Que legal. Para ela ter talvez uma segunda chance, se ela não engravidar na primeira tentativa, ela vai ter uma segunda chance. E se engravidar, ela pode guardar esse embrião por 5, 10, 15 anos para uma outra futura gravidez. Perfeito. Aí, no bate-papo de hoje, a gente se explicou um pouquinho mais, né, sobre congelamento de óvulos e embriões. Mas, na verdade, aqui a gente fala um pouquinho superficialmente, né, doutor? Tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. E já deixo o convite também para você acompanhar o doutor e toda a equipe nas redes sociais. Muito conteúdo lá também, né, doutor? Bastante. E agendar a consulta. Essa área de congelamento de óvulos, de embriões, mesmo o hormônio antimileriano, contagem folicular, são coisas novas dentro da medicina. E a gente está programando agora, a partir do dia 9 de março, para começar um curso na clínica para ginecologistas, tá? Então, a gente já tem lá vários inscritos. Esse curso vão ser 10 módulos, é um módulo por mês. Para a gente passar para o ginecologista, essa parte toda da medicina reprodutiva que vem aumentando dia a dia e que ele não tem oportunidade de aprender isso na faculdade. No curso de graduação, não fala nada sobre reprodução. No curso de residência também não tem aula de reprodução. Então, quanto é importante, a gente, uma vez por ano, a gente vai lá falar alguma coisa sobre reprodução para os residentes, para os alunos. Mas então a gente vai passar isso através de um curso, um curso de 10 módulos com os professores de São Paulo vindo aqui, dando aula lá na Fertiembro. Que bacana. Olha, estamos ao vivo aqui para 282 municípios do estado de São Paulo, né? Então, se você conhece alguém, até o seu médico, sua médica, né? Já leva essa informação, né, doutor? Justamente, para a gente passar os conhecimentos que nós adquirimos durante os 30 anos de reprodução e trazer colegas de São Paulo. Inclusive, quem está coordenando esse curso é um amigo nosso que ele teve toda a formação em Harvard, está trazendo toda a experiência dele para nós, ele vai coordenar o curso e ele que vai trazer esses professores convidados de São Paulo. Que bacana, parabéns. Enriquecimento de conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Doutor, obrigada pela participação. Até a próxima, até mês que vem, Muito viu? obrigado, Samara. Obrigada, a gente que agradece. Olha, e você daqui a pouquinho tem Viralizou, eu sei que você gosta de ver os vídeos que estão bombando nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.